Eu cresci ouvindo Eduardo e Mônica. O primeiro show que eu fui na minha vida foi do Legião. Olha só. Jura? Primeiro show. Nossa, que incrível. Porque minha mãe deixou, que eu infernizei, eu tinha 13 anos. Onde foi? No Palestra Itália aqui. Foi o show do Quatro Estações. Demais. Mas eu infernizei. Tem um disco ao vivo, né, do Quatro Estações. Exatamente. Esse show. Esse show. Mas eu infernizei, assim. Então, pra mim, tem um valor muito emocional, né, o Legião. E assim, adorei ver vocês dois, de Eduardo e Mônica, assim, foi lindo, obrigada. Foi bonito, assim. Então eu queria que vocês falassem um pouco, assim, de como vocês foram se apropriando deles, porque eu, no lugar de vocês, ia ter um medo natural de não corresponder, né, porque cada um tem seu Eduardo e sua Mônica. Né? É uma pergunta meio óbvia, mas eu acho que é genuína, porque eu acho que vocês devem ter sentido isso mesmo, né? Nossa, super. Eu, assim, quando me convidaram, eu me senti super honrada, e depois eu pensei, ai, caceta, como é que eu faço isso agora, gente? Como é que eu resolvo esse problema? Um lado meu quer fazer, quer viver, mas tem outro lado que é, putz... Responsabilidade. É uma responsabilidade gigante. E eu acho que tem uma coisa que, pra mim, acho que foi um drive, assim, foi um norte, que é... celebrar essa música que gosta ou não da Legião, todo mundo já ouviu, faz parte da história cultural, né, pop brasileira. Então acho que tinha um desejo muito de honrar o Renato nesse lugar da poesia dele. Para mim foi muito importante me conectar com o Gabi mais do que tudo, principalmente porque além de achar o Gabi um ator incrível e muito completo, muito apaixonado pela arte, o Gabi conhece muito a Legião, ele me trouxe coisas muito incríveis sobre o Renato, através, né, dos livros dele, da gente poder construir um pouco esses personagens do nosso imaginário, honrando a música, honrando as características da música, mas mais do que tudo, a gente construir essa espinha dorsal que a gente precisava construir, porque a música tem 4 minutos, que, né, não é um videoclipe que a gente está fazendo. Então, para mim, foi muito importante a gente criar o amor e as particularidades de cada um, mas mais do que tudo me conectar ao Gabriel, ao ator Gabriel, a esse Eduardo que a gente estava construindo, para poder ficar incrível, assim, né? Eu acho que, como você falou, né, todo mundo tem já o seu Eduardo, sua Mônica na cabeça, ainda mais as pessoas que viveram a época, enfim, da Legião em atividade, né, quando a música saiu, fico imaginando isso, quando essa música saiu e realmente começou a acontecer, tem uma expectativa em torno disso. E a gente também sentiu esse peso, essa responsabilidade. E acho que a escolha que a gente tomou é isso que ele estava falando, assim, independente de como cada um olha para o Eduardo e para a Mônica, se identifica, imagina, a essência da música é o amor dos dois, que é um amor real, né? No sentido, ele não é um conto de fadas. Acho que as pessoas se identificam muito, inclusive, por isso, porque os personagens, inclusive, são absolutamente ordinários, têm características, suas questões, seus problemas, enfim. E eles lidam com aquele amor, assim, né? Eles lidam com aquela vida, com aquelas diferenças entre eles. Como qualquer relacionamento, se você quiser, você vai escolher lidar com aquilo, aprender a lidar com aquilo. Então, independente de como é o Eduardo e Mônica de cada um, essa é a essência da música, essa é a essência que está ali. E aí a gente, como a Alice falou, a gente desde o início teve uma conexão muito forte também, sempre admirei, morri de vontade de conhecer ela e trabalhar com ela. E logo de cara a gente já se conectou de uma maneira muito forte, muito bonita. O nosso teste, né, foi muito mágico, assim. Acho que no teste a gente sentiu e falou, putz, é isso, né? Isso, e aí demos as mãos e falamos, é isso que a gente precisa trazer para esse filme. Sim. Independente de como um vai estar, o outro vai estar individualmente, é isso. A gente sempre falava, Eduardo e Mônica são um, né? Então a gente o tempo todo esteve juntos em opinar um no outro para trazer isso, assim, essa essência da música que é o amor deles, sabe? Independente da pessoa assistir e na cabeça tivesse um outro Eduardo, uma outra Mônica, ou seja o que for, mas eu digo isso inclusive enquanto fã da Legião, né, e, enfim, também de amar essa música. Eu acho que, eu sou suspeito, mas eu acho que dá pra você assistir o filme escutando a música, sabe? Porque a essência dela tá ali, sabe? Como o René fala muito, né? O clima, a atmosfera da música, inclusive sonoramente, a nossa missão era transformar isso em imagem, né? Em cinema. Porque relacionamento é isso, né? É o cotidiano, né? São as bobagens, o jantar com o voo militar, né? É isso, a música tem, né? Sim. Essa beleza do trivial. Sim. E que o filme tinha que trazer, né? Inclusive a música, por exemplo, eu sempre vi a música sem um final, né? Porque na verdade ele fala que eles casam, têm os filhos, recuperação, mas
não tem um ponto final, né? Teria talvez, sei lá, se um deles morresse, uma coisa assim, mas não tem isso. Então eu sempre gostei de imaginar assim nessa relação que vai continuar tendo que lidar com problemas cada momento da vida, em outras fases, com novos problemas, novas questões, né? E que é isso, é a realidade de qualquer relacionamento, de qualquer amor, né? E uma coisa que foi muito boa para mim do roteiro, que é assim, até o René falou isso, e eles conversaram muito mesmo para tentar conversar o quê, né? Que aí tem que inventar, né? Tem que criar personagens, né? Não é só dois tipos ali. Total. E acho que uma coisa muito interessante que você trouxe e que o roteiro traz, e vocês também, é que o Eduardo, para mim, no filme, ele é mais maduro do que a Mônica. Maduro no Totalmente. sentido emocional. Totalmente. E na música, para mim, a Mônica sempre foi a fodona que conduziu o Leonardo para a maturidade intelectual, talvez, né? E o filme consegue fazer essa chave sem trair a canção. Sim. Né? Que eu acho que é uma chave difícil. E o que não deixa de ter também o que você falou, né? Porque ela apresenta um mundo novo para ele. Artisticamente falando, culturalmente falando, a própria casa dela, quando ele entra ali, ele fica olhando aquilo, não está entendendo nada, né? Porque ela tem um outro universo, uma outra questão ali. E é lógico que ele aprende um monte com ela, amadurece um monte com ela, né? Assim, ele tem as questões dele de menino que está se relacionando pela primeira vez, talvez, digamos assim, né? Então, às vezes, de agir por impulso, o ciúme, algumas coisas que acontecem ali que também é isso, que faz parte da idade dele, do momento dele. Mas ali sempre fala dessa questão da maturidade do Eduardo em relação a ela. Totalmente. Ele transforma ela de uma forma talvez até mais profunda do que ela transforma ele. Acho que ela transforma ele trazendo um pouco da vida de um outro ponto de vista de vida que ele ainda não tinha se conectado. Mas a transformação que ele traz para ela é muito linda, porque aí você vê que importa a diferença de idade. Na verdade, quem amadureceu a Mônica em vários sentidos da vida foi o Eduardo. E acho que esse encontro fala muito sobre a aceitação da diferença e de crescimento em conjunto, que é o mais bonito de tudo. Isso era um ponto, inclusive, pra gente, que a gente falava assim, é bem mais entendível o Eduardo se interessar pela Mônica do que a Mônica se interessar pelo Eduardo. Então, alguma coisa ele teria que ter ali para chamar a atenção dela e para que ela fosse apostando, né, investindo naquele relacionamento. E eu acho que passa por aí, né, a forma que ele enxerga a vida, etc. E começa a chamar a atenção dela, começa a mexer com ela, né? É genuíno, né? Super. Sim. Acho que esse caráter genuíno do personagem é sedutor, né? Super. Super sedutor, que eu acho que é interessante. Como roteiro e para vocês também trabalharem, né? Acho que como atores, porque eu tinha um pouco de medo, mas não fiquei com medo porque era o René, então, mas dá um pouco de medo, fala, puxa, vão filmar Eduardo e Mônica, aí você fica com medo, você fala, ai meu Deus, vão filmar, será que eu quero isso, ver, né? Não sei se eu quero, né? Ai que medo, né? E dar vida a isso é complicado, não só por questões de produção, né? Tudo isso que a gente está falando. Imaginário, você está lidando com o imaginário coletivo popular brasileiro, né? Tipo... Total. E é isso que a gente está falando a todo momento aqui. A música tem 4, 5 minutos, então se a gente fizesse um clipe, seria muito mais direto ao ponto, muito, digamos assim, muito menos provável errar, né? No sentido de que você se manteria ali fiel ao que está acontecendo, né? Quando a gente está falando de expansão do universo, da música, aí você começa a ter que fazer escolhas, né? Mas a nossa sempre foi essa, assim, sempre foi de seguir essa essência do filme, né? Que é falar do amor, dessa relação real, pé no chão dos dois. Eu fiquei com medo de ser muito fanservice, sabe? Muito easter egg ali pra fã, que você fica, que legal, que bacana, mas não ter uma trama. Né? Que pra mim, confesso, foi um alívio. Assim, um alívio assim, que legal, que bom. Que bom. Né? Que bom quando é uma coisa genuína. E eu adorei o que o Miguel Barbieri da Veja falou, né? Eu não concordei com ele, não. No começo eu adorei que eram vocês dois. Eu falei, tem tudo a ver, que bacana. Eu falei, Gabriel, conseguiu ter uma cara super de garoto, que eu vi a foto, né? E a Alice super combina e tal. E aí depois ver o filme, é bom, né? Quando rola, eu acho que rola. Ai, que ótimo. O Miguel, então, aquele que falou na coletiva, né, da Veja. Não, e tem um detalhe nisso, assim, né? O filme não é só pros fãs da Legião. É isso. É lógico, como a Alice falou, está fazendo uma homenagem pro Renato, pra Legião, e quem ama esses caras, logicamente que tem uma legião realmente de fãs ali. Mas a nossa ideia era fazer um bom filme. Mais do que só pra quem é fã da Legião, mas era fazer um filme, né? O René falou isso lá muito bem, como você falou, essa coisa do fanservice, né? Que ele falou de evitar, inclusive, essa coisa de botar na nossa boca versos do Renato.
para que não ficasse nesse lugar meio piscando o tempo todo pro público. Lógico que a gente tem que piscar também, porque eu imagino você fã da Legião, tem momentos de piscada também que você fala, ai, que delícia, tipo, de reconhecer, de fazer a conexão com a música, né? Mas o tempo todo é isso, vira um videoclipe e não um filme, né? Sem história, sem conflito. Né? Eu sempre quis ver o Eduardo jogando botão com a avó. Entendeu? É ele, sabia? É do Gabi. Maravilhoso. Imagina, por exemplo, se não tivesse isso. Eu jogava botão com meu avô. Então, eu sempre tive botão, jogava com meus primos. Então é uma coisa assim que a gente cria imaginário, né? Então, muito legal. Muito bom. E agora eu queria fazer 2 perguntas que não tem nada a ver com isso, mas que eu estava observando. Outro dia eu estava olhando no seu Instagram, você dá um monte de dica de cinema lá. Você é super cinéfilo, né? Muito. Muito. Botou a NET lá, uns filmes não óbvios, né? Botou o Ataque dos Cães, que pra mim é meu filme preferido do ano até agora. Eu passei sorte de ver no cinema. Maravilhosa, tipo, um privilégio. Fiquei passada com esse filme. Queria que você falasse um pouco. A Alice eu já sei que é cinéfilo. Sim, então, a gente, inclusive, volta e meia a gente troca de algum filme, de alguma coisa. A gente gosta de conversar sobre. Mas eu achei ali no Instagram um lugar. Eu não sou muito de selfie, de postar coisa minha. Assim. Geralmente é minha que eu posto para divulgar meus trabalhos. Então, eu achei um canal legal, assim, de compartilhar coisas que, sei lá, que eu assisto, que eu escuto, que eu tô vendo e que eu acho interessante, entendeu? E é isso, assim, hoje em dia, né, com a internet, a pessoa super pode ir atrás e tirar a própria conclusão dela, né? Se interessar. Então, foi um diálogo, né? Um diálogo interessante e é legal, porque volta e meia vem gente que viu e aí vem, volta e comenta, puta, vi, assisti, gostei, ou sei lá, não gostou. É isso, é de cada um também, né? Muito legal. Então eu acho essa troca interessante. Assim. Eu acho muito legal, porque ele usa o canal para filmes não óbvios, né? Porque a gente está precisando disso para os jovens. Totalmente, mas muito. E o Gabi tem uma coisa de cinéfilo que é muito linda, que ele usa muito, né, para o trabalho de ator dele, referências. Então, assim, pro Eduardo e Mônica, se você assistir de novo, ou quem assistir, pode procurar easter egg de outros filmes, tipo De Volta para o Futuro, né? Curtindo a Vida Doidado, Karate Kid. O Gabi foi trazendo pequenas coisas de referências de uma brincadeira de década de 80. E é meio um desejo meio do Gabi, assim, desejo não, um instinto do Gabi como ator. Quando a gente estava fazendo Eduardo e Mônica, ele estava se preparando para uma peça de teatro. Então ele estava vendo várias características do personagem do Johnny Depp no Piratas do Caribe, para criar. Então acho que a coisa do ator também com o cinema, invariavelmente, vem muito da inspiração, né? Então, claro. Acho que essa ainda mais isso, gostosa. Claro, ainda mais de quem a gente admira, né? Você vê um baita trabalho ali, por que não se inspirar, né? Enfim. Até porque, por exemplo, você falou do Johnny Depp, por exemplo, o Jack Sparrow, lá, o personagem dele, ele fez com base no Keith Richards e naquele gambá naquele gambá da Looney Tunes. Sim, que é maravilhoso. Ele não foi do zero, o cara olhou o desenho, exatamente.